felicidade muito grande para mim poder falar da parte de Deus. É com grande alegria que eu compartilho a palavra do Senhor com os irmãos nesse momento. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 até o verso 27. Geralmente o grande público que eu falo são 4 a 5 pessoas, que são a minha esposa e os meus filhos que estão ali, então hoje esse público está um pouco maior. Então, vamos ler a palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Senhor, após a leitura da Tua palavra, te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale os nossos corações, que o Senhor mude os nossos corações, Senhor, que a Tua palavra nos conduza perfeitamente até o íntimo do Teu querer, Pai. Te agradecemos por isso, porque nós, através da Tua palavra, podemos Te ouvir e Te adorar. Que o Teu Evangelho, que agora será ministrado, seja engrandecido acima de qualquer outra coisa ou assunto na nossa vida. Espírito Santo de Deus, abre a mente e o entendimento de cada pessoa neste lugar. Te pedimos que cada oração, cada coração e alma neste lugar estejam cativos e sedentos da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Bom, eu posso começar falando que o livro de Tiago é um dos meus livros favoritos da Bíblia. A maioria das pessoas poderia escolher as cartas de Paulo ou Pedro como um dos seus apóstolos ou discípulos favoritos, mas eu gosto muito desse livro específico, dada a forma que ele é escrito. Ele consegue me cativar de uma maneira muito profunda, mesmo não sendo um livro com considerações teológicas profundas. Esse é um livro prático, onde os seus ensinamentos podem ser aplicados nas nossas vidas. Tiago, ele consegue resumir as grandes verdades de Deus em 2 ou 3 versículos, então isso me cativa. O resumo é uma obra difícil de ser feita. As pessoas podem dissertar ou falar muito tempo sobre um assunto e fazer isso com sabedoria. Mas aquele que consegue ser sucinto e resumir as coisas, este tem grande sabedoria também. E mostra que com esse resumo, a praticidade dessa sabedoria. Mostra com esse resumo como alcançar de fato o coração de Deus. Na leitura rápida de cada breve assunto desse livro, eu sinto, ao lê-lo, que é como se eu levasse um soco no pé do meu estômago. A cada versículo rápido, Deus quer falar comigo de uma forma diferente em cada 1 ou 2 versículos. Esse autor tem a sua sabedoria muito influenciada por 2 grandes fontes. A primeira fonte de Tiago é no reino de Deus, principalmente no Sermão do Monte. Vamos abrir agora nossas Bíblias no Sermão do Monte. Diz a palavra de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se,
Aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa da minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa primeira grande fonte de sabedoria de Tiago está contida em vários dos seus capítulos. Podemos encontrar a mesma lógica usada por Tiago nas palavras de Jesus no Sermão do Monte. A segunda grande fonte de sabedoria desse autor é o próprio livro de Provérbios, especialmente os capítulos de 1 a 9. Não obstante essa forma literária com discursos de sabedoria curtos, algumas metáforas de fácil memorização fazem com que esse livro soe realmente como o livro de Provérbios do Novo Testamento, mas escrito após a revelação da verdade na pessoa de Cristo. Tiago, ao escrever esse livro, ele tem um grande propósito. Ele queria fazer com que o povo de Deus fosse verdadeiramente sábio, encorajando os cristãos da época, a mim e a você hoje, e também a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, a viver conforme a grande plenitude e perfeição da vontade de Deus. O tema principal que Tiago quer passar é o resultado último da fé, a evidência externa daquela conversão que é interna. Antes da gente mergulhar no texto bíblico, eu gostaria só de falar quem é esse Tiago que escreveu esse livro. É um fator muito interessante para mim. Eu que ao estudar essa palavra, gastei talvez mais tempo nesse estudo do que com a própria palavra. E foi algo muito interessante que eu vi aqui no autor desse livro. Há 4 possibilidades de Tiagos como autor desse livro. O primeiro Tiago é o Tiago mais conhecido por todos. É o filho de Zebedeu, pescador, e irmão do também apóstolo João. Esse Tiago é o Tiago mais conhecido dos evangelhos. Eu confesso que antes de estudar essa palavra, quando a Bíblia mencionava o nome de Tiago, eu sempre pensava que só havia um Tiago, que era esse. Em Atos 12, 2, quem quiser abrir o texto bíblico, a Bíblia menciona um Tiago. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Em Lucas, no versículo 54 do capítulo 9, a Bíblia novamente menciona esse Tiago. Ele e seu irmão João, eles agiram de maneira um pouco iracunda, um pouco diferente da que lemos aqui na palavra de Deus. Esse relato foi muito interessante, porque Cristo estava ali querendo pregar o evangelho, querendo se mostrar ao mundo e ao povo de Deus. E Tiago e João se depararam com o povo de Samaria se recusando a receber os discípulos de Deus, se recusando de receber a mensagem de Cristo. O primeiro pensamento desse Tiago não foi muito calmo, não foi muito contido. Ele perguntou ao mestre: queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Obviamente, Cristo os repreendeu. Diante desse relato, entendemos por que ele e seu irmão João eram chamados de filhos do trovão por Jesus, dado o temperamento agressivo e iracundo deles. Mesmo apesar disso, esse Tiago, que não é o autor desse livro,
era um discípulo muito próximo de Cristo, estando sempre presente e participando ativamente nos acontecimentos ministeriais mais importantes do Senhor. Apesar da sua relação muito próxima com Deus, ele não pode ser considerado de forma nenhuma o autor desse livro, pelo simples fato da sua morte, como lemos aqui em Atos 12, 2. Ele foi descartado totalmente por conta dessa morte precoce. Ele é considerado, como eu já disse, um dos primeiros apóstolos a morrer em nome de Cristo. O segundo Tiago, apesar também de ser apóstolo, é muito pouco mencionado nas Escrituras. Eu confesso que eu nem sabia que haviam 2 Tiagos apóstolos. Por algumas vezes ele é mencionado indiretamente, pois o Novo Testamento relata a fé e a piedade da sua mãe, esposa de Cleófas, ou de nome Alfeu, o seu pai, que estava presente, a sua mãe, em vários acontecimentos da vida de Jesus. É interessante notar que alguns estudiosos, ao falar desse Tiago, eles tentam fazer com que esse seja o autor desse livro. Esses estudiosos, muitas vezes católicos, nessa tentativa, eles tentam fazer com que esse Tiago seja primo de Jesus e que Jesus não tivesse nenhum irmão. Então é uma tentativa de estudiosos católicos de manter a virgindade de Maria após com que ela tenha dado a luz a Jesus. Mesmo que isso acontecesse, é preciso descartar as muitas vezes que a Bíblia faz a diferenciação desse Tiago para o Tiago, autor desse livro. Por exemplo, encontramos em Atos 1, se quem quiser abrir Atos 1, versículos 13 e 14. A Bíblia, ao relatar a ressurreição de Cristo, diz assim: entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Aqui vemos claramente que a Bíblia faz uma distinção entre os 12, os apóstolos de Cristo, e a família de Jesus, que também estava presente no seu ministério. Então, essa opção é descartada. Para mim, esse Tiago aqui é obviamente o Tiago pertencente aos 12. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19, faz menção clara que, após ele passar alguns dias com Pedro, não encontrou mais nenhum dos outros apóstolos, mas se encontrou com o Tiago, não filho de Alfeu, mas o irmão de Jesus. Após descartarmos esse segundo Tiago, né, que são vários Tiagos na Bíblia, Tiago, Maria, Judas, eram nomes muito comuns naquele tempo. Então é importante a gente diferenciar quem era o Tiago que escreveu essa carta. O terceiro Tiago, e ainda menos provável de ser o autor desse livro, aparece em uma cena em Lucas e Atos como sendo o pai de Judas, como anteriormente a gente leu aqui, não o Judas Iscariote, o Judas Tadeu. Esse Tiago é apenas mencionado 2 ou 3 vezes na palavra de Deus, e a chance dele ter escrevido esse livro é ainda muito menor do que o segundo Tiago. Finalmente, então, chegamos na última possibilidade, a quarta possibilidade, que é o Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Esse meio-irmão de Jesus é várias vezes relatado nas Escrituras Sagradas. Após ele crescer e viver e caminhar com o Mestre, nas passagens bíblicas, ele age como um descrente. Alguém que, juntamente com seus familiares, se negou a acreditar que o seu irmão seria o enviado de Deus. No relato de João, capítulo 7, os seus irmãos, apesar de serem muitas vezes testemunhas oculares dos milagres que Cristo realizava, não criam em Cristo. O mais engraçado ainda foi em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21. Essa é uma história muito, muito engraçada para pessoas que eram familiares de Cristo, viram Cristo
crescer a rotina do Senhor e mesmo assim se recusaram a crer nele. Quem quiser abrir Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21. Então a palavra de Deus diz... versículos 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Cristo respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. No versículo anterior, no capítulo 3 de Marcos, a família de Jesus, ao tentar tirá-lo da sinagoga, tirá-lo do ensino, eles tentam preservar a vida desse homem. Eles entendiam que Jesus era alguém que realizava milagres, eles entendiam que Jesus era alguém, de alguma forma, não muito normal, que conseguia ter esses dons, mas eles não criam que Jesus era o prometido de Deus. Então, eles se envergonhavam de Cristo. Esse homem, esse Tiago, provavelmente, ele queria guardar a vida de Cristo ao fazer isso. Só que houve um grande acontecimento que mudou a perspectiva desse homem a partir do que ele achava de quem era Cristo, ou o que era Cristo. Esse acontecimento foi a ressurreição. Segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, Tiago, esse Tiago, não os Tiagos anteriores, deixou de ser um cético e passou a ser um líder da igreja após o seu reencontro com Cristo, ressurreto. O texto de Coríntios, Paulo relata como foram as aparições de Jesus. O texto diz: Depois apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Aqui, se a gente ler antes do versículo 7, a gente pode perceber que Paulo já tinha dito que Cristo tinha aparecido aos apóstolos. Então, mais uma vez, Cristo, ao aparecer aos apóstolos, antes disso, apareceu a Tiago. É importante mencionar que o texto bíblico faz distinção, novamente, desse Tiago. Se fosse, provavelmente, o Tiago, filho de Alfeu, a Bíblia nem citaria aqui Tiago. Falaria: depois apareceu a todos os apóstolos. Tiago, filho de Alfeu, era um deles. O outro Tiago, o filho de Zebedeu, já estava no grupo dos 12 apóstolos. Então, no primeiro capítulo de Gálatas, já citado anteriormente, o texto fala desse encontro em Jerusalém, de um recém-convertido Paulo com Tiago, irmão de Jesus. É muito provável que nessa ocasião tenha sido a grande oportunidade de Tiago compartilhar com Paulo acerca dessa conversão pessoal dele, acerca de como ele conheceu verdadeiramente a Cristo como o Senhor. É importante mencionar que esse livro aqui, ele, além de ser escrito de forma muito prática, o autor, ele consegue passar uma mensagem de muita autoridade. Esse homem, nos tempos que viveu, tinha muita autoridade. Após o evento da sua conversão, ele se tornou o primeiro bispo de Jerusalém, a primeira grande comunidade cristã, e considerado por Paulo e Pedro como coluna da igreja cristã do primeiro século. Então, todo esse pano de fundo aqui dado sobre os Tiagos é interessante para que a gente entenda de quem se tratava esse homem e quais eram as suas preocupações e verdadeiro interesse para instruir devidamente o povo para quem ele escreveu. Então, vamos ler novamente o texto bíblico que diz nos versos 19 e 20. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu confesso que há uma preocupação natural do ser humano em ser tolo, em ser tonto, em ser burro perante outras pessoas. Essa preocupação, claro, é legítima. O tolo não encontra paz
nem um dia sequer. O hipócrita, aquela pessoa que às vezes é pega fazendo algo que não condiz com o que fala, é muitas vezes rapidamente julgado pelos outros sem nenhum tipo de piedade. Entre os nossos relacionamentos, seja com amigos, familiares ou até mesmo entre irmãos em Cristo, somos muito rápidos em identificar alguém sendo tolo. Somos muito rápidos em identificar uma pessoa às vezes difícil de conviver ou uma pessoa difícil de se calar, que simplesmente fala sem sabedoria de Deus. Olhando para nós mesmos, também basta um pequeno ato de incoerência da nossa parte que aquilo nos perseguirá. Colocamos a nossa cabeça no travesseiro e aquilo buscará a nossa consciência de alguma forma. Por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz isso? Isso não está de encontro ao que eu creio, isso não está de encontro ao que eu defendo. Essa advertência no versículo 19 é encontrada como um princípio. Aqui Tiago quer dizer, seja sábio. A minha pergunta é, sábio como? Qualquer um aqui de nós, até uma criança, da menor que seja, poderia falar ou escrever como ser sábio. A minha pergunta não é como. Agora a minha pergunta é por quê? Por que devemos ser sábios? Também poderíamos responder isso de várias formas. Ser tolo é errado, ser sábio é correto, ou porque eu me sinto melhor ao ser sábio, ou porque eu me sinto mal ao ser iracundo. Mas aqui no versículo 19 e 20, Tiago não estava preocupado com motivos éticos ou sentimentais. Então eu também gostaria de dar uma resposta pouco ética e muito pouco ética e um pouco sentimental. Alguns dias eu, comigo mesmo, não aguento conviver. Como é difícil seguir esse princípio bíblico. Realmente vejo que é impossível obedecer a esta advertência somente com as minhas qualidades ou com a força dos meus próprios braços. Eu sinto que sem a sabedoria vinda de Deus, eu não consigo chegar lá. O mais importante é dizer que a minha e com certeza a nossa falta de condição de chegar lá, nesse estado de justiça, é exatamente por conta do que diz o versículo 20. Vamos ler novamente o versículo 20. Tiago começa com um grande porquê. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso é um fato. Eu não sou Deus, você não é Deus. Mas temos a mania de ser, ou de tentar ser. Melhor dizendo, nós temos a mania de achar que de alguma forma a nossa justiça está operando da mesma forma que a justiça de Deus. A ira ou tolice é um estado que não nos deixa enxergar isso. Nos enganamos ao pensar que de alguma forma a nossa raiva, a nossa impaciência, a nossa ansiedade, ou até vezes, sabe aquela ira contida, onde estamos preocupados só com o ambiente social, ninguém pode ver que eu estou irado, mas dentro do meu coração eu sou um monstro. De alguma forma, nos enganamos ao pensar que nosso mal, o proceder irado, de alguma forma pode manifestar a justiça de Deus. Antes desse estado muito vergonhoso de se estar, e também vergonhoso de se estar diante dos outros, o versículo 19 nos dá duas saídas. Vamos ler novamente o versículo 19. Pronto para ouvir e tardio para falar. Tenha prazer e sabedoria ao ouvir, e fale apenas o que importa, o que é edificante. Essas duas saídas são interessantes porque não é possível fazer isso com a força dos nossos próprios braços. Tenha prazer e sabedoria ao amar, ao ouvir, ao se importar. Fale apenas o que é importante, o que de fato é sabedoria de Deus.
o ímpio com certeza não conseguiria professar 2 palavras de sabedoria. Aqui Tiago está dizendo para que a gente, ao falar, seja tardio, mas que também fale de forma edificante. Paulo, ao enviar a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Obviamente, o falar e o pensar estão inteiramente interligados. O antídoto para não querer agir, responder, debater e se irar conforme nossa própria justiça está em pensar e depender da justiça de Deus. O livro de Naum, esse texto eu queria ler com a igreja, no capítulo 1, quem puder abrir Naum, capítulo 1. O Senhor nos dá um grande motivo de confiança nele e na sua palavra. Nesse antídoto, ele está nos dizendo, de alguma forma, para não confiar na nossa justiça. A palavra de Deus diz: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Depois da leitura desse texto, que reflete um Deus que é justo, é fácil dar um salto lógico. Eu, novamente, não sou como esse Deus, porque eu não sou justo e Ele é justo. Eu não sou poderoso e Ele é poderoso. E Ele, de fato, é Deus soberano e julgará a todos conforme as obras de cada um. É muito mais fácil me calar e refrear a minha língua e a nossa língua quando sabemos que Deus opera e operará a sua justiça. O homem que está pensando na sua justiça, ele não consegue refrear a sua língua. É apenas possível refrear a sua língua pensando na sabedoria que vem do alto. Deus é justo. Então voltemos ao texto bíblico, onde fala, no versículo 21, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. De fato, a nossa tentativa em ser Deus fez grandes estragos. Desde o Jardim do Éden, isso aqui não é novidade para ninguém. Todo esse acúmulo de maldade que Tiago fala no versículo 21, existe desde que o mundo é mundo. Ele é necessário ser rejeitado. Todo esse desejo em nosso coração de se rebelar diante daquele que nos criou, nos redimiu e nos amou, necessita urgentemente ser freado. Aqui ele fala, lendo novamente o texto, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Quando eu leio a segunda parte do versículo 21, que diz: se caso eu continuar com amor, respeito, mansidão, temor, recebendo a palavra que por intermédio de Cristo foi pregada, então eu me livrarei da condenação e minha alma será salva por Cristo. Eu só preciso reconhecer quem eu sou. Isso não é difícil. Eu não sou Deus, eu sou uma mera criatura que depende de Deus. Após o Espírito Santo nos convencer disso, esse passo já foi dado. É o passo da fé. Respondemos isso também com fé na obra redentora de Cristo na cruz. Como não ficar alegre com esse texto de Tiago no versículo
21. Que mensagem poderosa! Como não dizer para mim mesmo que agora eu tenho todos os motivos do mundo para ser aceito por Deus? Como não pôr toda a minha confiança nessa grande ideia? No entanto, Tiago traz algumas verdades nos versículos 22 em diante que são muito interessantes para o povo de Deus. Ele afirma com autoridade: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu-se de como era. Se vocês quiserem ficar com o sermão até o versículo 21, essa é a parte boa que não tem socos no estômago de Tiago. Essa é a parte que já sabemos. É a parte onde Cristo é pregado e por intermédio da fé nós somos salvos. No entanto, Tiago prossegue. Ele não para no versículo 21. Até aí tudo bem. Como nós podemos entender esse versículo 22, 23 e 24? Tiago está me dizendo o que eu não devo fazer ou o que eu devo fazer? Se for o que eu não devo fazer, eu não discordarei da palavra. Não descumprirei a fé que eu assumi para perseverar. É sem dúvida, para uma criança ou para nós, como filhos de Deus, muito mais fácil deixar de fazer algo do que fazer. Aqui nesses 3 versículos eu não estou vendo nenhuma ordem direta para como ser cumpridor. Como eu consigo ser cumpridor da palavra? Tiago aqui poderia estar dizendo só que eu já sou cumpridor, sede cumpridores, a minha fé é suficiente. Até aqui eu creio em Deus, creio em Jesus e no Espírito Santo. Isso é o suficiente, eu não vou deixar de crer nisso. Cumprir a palavra é exatamente receber a palavra que me foi pregada, como lemos no versículo 21. Ou não? Mas receber essa palavra com fé, conforme o verso 21, irá garantir a salvação da minha alma. Então, fim do capítulo 1 de Tiago. Mas ele continua. É bem verdade que não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Cristo. Nós vemos esse ensinamento aqui, contido também em Tiago, em inúmeros textos bíblicos. Mas no versículo 22 em diante, com cumprir a palavra, Tiago está falando de outra coisa. Receber a Cristo e crer no seu sacrifício é o primeiro passo para esse cumprimento da palavra. E é por isso que Tiago diz no versículo 21 que isso está plenamente de acordo com o que Jesus diz várias vezes e Paulo diz várias vezes. É impossível cumprir algo sem receber uma ordem. É impossível quando um filho pergunta ao seu pai: mas eu não ouvi, mas eu não entendi, com que esse filho cumpra uma ordem. Isso nos remete à fé. É impossível ser praticante da nossa fé sem ter fé. Isso tudo está correto, mas o interesse de Tiago, no verso 22, não é no receber, mas sim no cumprir. Então chegamos ao como. A minha pergunta é: como podemos cumprir a palavra? Como não ser hipócrita? Como ser coerente e servir a um Deus que não conhece nenhuma incoerência? Como não ser tolo e esquecido da palavra? Nos versos 23 e 24, temos novamente aqui esse retrato do tolo. Quem aqui gosta de conviver com alguém que não sabe o que diz e não sabe o que faz? Muitas vezes eu em casa esqueço onde coloquei algum objeto meu e minha esposa lá vai com a paciência de Jó
e tenta achar esse objeto. Quando é ela a perder, minha paciência não é assim tão grande. Ela se esqueceu de onde pôs um objeto. Isso é, de alguma forma, visto como não sábio. Esquecemos do que fizemos anteriormente. Somos esquecidos. O tolo, ele não sabe o que faz. Mas na resposta desse como, no versículo 25, temos aí uma grande e bela resposta de como sermos cumpridores da palavra. Esse, para mim, é o versículo principal dessa exposição, onde Tiago diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O verso 25 me cativa muito pelo fato desse termo, bem-aventurado. Isso não te lembra o texto que lemos no início, o Sermão do Monte? Tiago, ao dizer como temos que ser cumpridores da palavra, usando o termo atenta bem, nos remete a Provérbios 2. Ao nos exortar a fazer a obra como um sábio, não como tolo, Tiago consegue resumir em um versículo, o versículo 25, o princípio da sabedoria e as muitas bem-aventuranças da palavra de Deus. Nesse versículo se contém a verdade central das Escrituras, que é: se atentando bem e perseverando na palavra encarnada, que é Cristo. Vamos ler novamente o versículo, só para tomar mais forma. Aquele, porém, que atenta bem para a liberdade perfeita, para a lei da liberdade perfeita, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, aqui o atentar bem nos remete a perseverar na palavra encarnada, que é Cristo. O fazendo a obra de Deus nos remete o nisso persevera. Perseveramos em Cristo ao fazer a obra, fazedor da obra. Através da Igreja do Senhor, nós temos essa possibilidade de perseverar na nossa fé em Cristo e fazer a obra de Deus. Então, finalizando, Tiago promete que seremos bem-sucedidos com a presença insubstituível do Espírito Santo. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Voltando um pouquinho no texto, no versículo 21, ter fé é confiar e receber, é reconhecer algo, assumir algo. Recebemos a fé em Deus Pai pela palavra que é Cristo, através do Espírito Santo, que nos revela essa verdade e que salva a nossa alma. A fé é coberta de razão. É reconhecer que Deus é real diante das suas inúmeras evidências. Está no campo da ideia, do saber, do pensar, do reconhecer. Mas aquele que tem fé, e como é mencionado no versículo 25, e este que é fazedor da obra, somente a este é prometido as bem-aventuranças do Espírito Santo. Não basta ficar no campo da razão. Não basta apenas reconhecer. Aquele que diz ter fé, entretanto, não é fazedor da obra, não vive com essa emoção e com esse coração carregado de fartura e do amor de Deus. Este não tem o selo do Espírito Santo. A esse que tem fé e não faz a obra, a garantia dele é nunca experimentar das bem-aventuranças de Deus. Esse é o tolo. Esse é o tolo que oro com temor para que não seja nem eu e nem você.
ele nunca terá o Espírito Santo e, por consequência, ele nunca será bem-aventurado. Para finalizar, o capítulo 1 acaba dizendo: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é o sentido de se declarar seguidor de um Cristo manso, que foi levado como ovelha muda ao matadouro, e não entregar cativo a ele o nosso falar? Isso é uma visível incoerência. Uma língua e um comportamento desenfreado refletem uma piedade e uma vida vã, sem amor. Quando falamos de amor, Paulo cita as coisas vãs em 1 Coríntios 13. De nada vale fazermos o que quer que seja sem amor. Ao repetir esse assunto sobre a língua, que se inicia no versículo 19, Tiago estava preocupado em alertar o povo de Deus a se abster de uma religião falsa, ou de uma fé não piedosa e verdadeira. O coração contaminado, ele é revelado por uma língua não dominada, que está longe da fé e do lugar de bem-aventurança que Cristo nos promete. Aqui no versículo 27, percebemos que o interesse de Tiago é falar de forma ainda mais prática sobre o que o amor ao próximo nos testifica. Vamos abrir em Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 37. Do 36 ao 40, na verdade. Mateus 22, 36, versículo 36, até o 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com amor, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ao citar órfãos e viúvas, Tiago quer nos mostrar, no necessitado, a resposta ou a consequência da nossa fé. Isso pode ser dado de diversas maneiras. Seja na pregação do evangelho a um ímpio, seja no pertencer a uma igreja e contribuir para o crescimento dessa igreja e da missão, seja no ajudar financeiramente um familiar ou amigo. Isso testifica o nosso amor a Deus de todo o nosso coração. Ao falar sobre guardar-se da corrupção no mundo, Tiago falou o suficiente, eu acho, nos versículos anteriores. Ele diz muitas vezes para guardarmos a nossa língua, guardarmos do nosso mal proceder, da nossa hipocrisia e de sermos uma árvore que não dá frutos. Que com a ajuda de Cristo possamos estar guardados e ser achados cristãos coerentes com a fé que professamos.